atendendo a pedidos, a gente vai esticar um pouquinho mais o nosso papo que a gente vem trazendo aí nos últimos 2 programas, Vida Pura aqui na Telmídia. Só que nós vamos agora, em 2 programas, falarmos especificamente sobre o jogo das afeições. Deu pano pra manga, galera pediu, e a gente vai seguir em frente com esse raciocínio um pouco mais profundo sobre o que acontece nesse jogo das afeições e como vivê-lo da forma correta. Depois da vinheta, vai lá, diretor. Fala galera, Vida Pura, boa noite, mais uma sexta-feira aqui para a glória de Deus, 20 horas, você aí na sua casa, você aí indo trabalhar, ouvindo no seu carro, enfim, independente da situação que você esteja, muito bom ter você aqui. Já aperta aí o botão de se inscrever no canal da Telmídia, já segue o Vida Pura nas redes sociais, esteja sempre atento aos conteúdos que são postados, tem o streaming do Telmídia também, aí com você, e a gente vai seguir em frente aqui com o tema sobre o jogo das afeições. Deu pano pra manga, hein? Quanta coisa a gente debateu, aprendeu, enfim, se aprofundou sobre como lidar com os adolescentes. Só que eu já quero dizer uma coisa pra você. Jogo das afeições não é só algo que acontece com os adolescentes. Nós vivemos em meio a um jogo das afeições durante toda a vida. Quem ganha nesse jogo? Ganha aquele que lidar melhor com as suas afeições. E qual é o jeito melhor de lidar com as afeições? O jeito de Deus, claro. Não é o nosso, não é o meu, não é o seu. É o jeito de Deus. Nós precisamos nos submeter a Ele. Ele é quem mais conhece o nosso coração. Ele é quem sabe mais como as coisas devem ser, incluindo também as interações aí entre nós, seres humanos, independente das nossas idades. Bom, vocês lembram que nos programas passados, né, eu até citei que o que foi dito sobre as características de um marido viciado e tudo mais, podem, em boa parte das vezes, também ser decorrentes de uma adolescência que foi mal resolvida, que foi mal compreendida, mal tratada, enfim. Não houve cura, não houve de fato uma forma saudável de lidar com essa adolescência desse marido, e aí desagou, né? Isso pode acontecer também com esposas, isso pode acontecer com qualquer um. Nós lidamos com inúmeros casos e situações no Vida Pura. Inclusive, quero antes de tudo agradecer e de novo, encorajar de novo a galera que tem mandado aí os feedbacks, comentários, que tem seguido nas redes sociais, que tem acompanhado os programas aqui do Vida Pura na Telmídia e que tem entrado também no programa de renovação da mente do Ministério Vida Pura para se armarem. Pessoas até que não estão vivendo o contexto de vício sexual, mas estão até se armando para lidarem com as futuras gerações. Pais que querem estabelecer aí os 4 relacionamentos que foram trazidos nos programas anteriores com os filhos e já estão até relatando frutos dessa aplicação prática. Glória a Deus pela vida de vocês. Porém, agora a gente vai falar sobre o jogo das afeições. Para iniciar o raciocínio do jogo das afeições, vou ler um texto aqui, que está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40. Jesus dizendo o seguinte: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Foi falado, né, nos programas anteriores que uma das coisas que acontecem com o adolescente que está em busca de respostas para construir a própria visão de si e tudo mais, se conhecer, enfim, ele começa a buscar, ele guarda o eu caótico dele mal resolvido dentro de uma gaveta e ele começa a buscar nas diferentes relações dele,
tribos, grupos da escola. Ele começa a procurar nos estilos musicais, nas bandas, nos clipes, em filmes e séries. Ele passa a procurar em tudo respostas ou, muitas vezes, nem respostas mais ele quer. Ele quer alternativas, referências, possibilidades de construir esse eu que ele quer ser. Não é nem o que ele de fato é. Ele passa a buscar o que ele gostaria de ser para resolver o que ele acha que tem de problema. Muitas vezes, né, a gente até fala para a galera que vem no programa de renovação da mente, olha, seu maior problema não é a pornografia, seu maior problema é não ter relacionamento com Deus. Mas a gente acha que é a pornografia, porque o que mais nos incomoda é o peso da culpa, depois ali do ato da masturbação, de consumir pornografia, de trair a esposa e tudo mais, o peso da culpa. Eu não quero mais sentir esse peso da culpa. Então, para não sentir o peso da culpa, eu vou resolver o meu problema, que é o meu vício. E não, o vício é só mais algo decorrente do principal e único, na verdade, problema, que é a falta de relacionamento com Deus. Da mesma forma, o adolescente, ele passa a ter uma visão do que são os problemas dele, quando na verdade são só consequências dos reais problemas dele. E ele passa a ir como alguém fragmentado, procurando respostas nesse jogo de quebra-cabeças, nessas peças de quebra-cabeça que explodiu e foi cada peça para um lado. Ele quer montar esse quebra-cabeça de quem ele é, buscando aí nas diferentes relações. E aí ele vai construindo grupos, interações e meios sociais de se construir nesse eu dele. Essa é uma busca que não para na adolescência. Ela pode parar na adolescência se forem construídos, como foram ditos nos programas anteriores, essas 4 bases de relacionamento. Relacionamento com Deus, consigo mesmo, com as figuras de autoridade e com o mundo além do meu. Se não é resolvido isso, essa busca não vai ter freio. Essa busca vai para a vida toda. A gente vai para pornografia, eu posso dizer por mim mesmo também, eu fui para pornografia porque eu queria encontrar respostas do que era de fato ser um homem, porque eu queria me afirmar como homem, queria me ver como homem. Eu tinha algumas falas de alguns adultos ao longo da vida, mas sempre faltava alguma coisa. Então, vou procurar, porque um dia eu vou interagir sexualmente, ainda mais na puberdade, né? Os hormônios à flor da pele, a gente quer viver isso já logo, e eu quero logo ter essas respostas de como ter essa interação sexual também. E aí eu vou para pornografia. Então a gente continua nessa busca a vida toda, procurando nas relações, nas afeições, sejam com pessoas, situações, lugares, realidades, produtos, conteúdos. A gente vai atrás de tudo para encontrar o nosso tudo. E a gente acaba não encontrando nada. E o que esse texto aqui de Mateus 22, do 37 ao 40, tem a ver com isso? Porque eu disse no começo, vence esse jogo das afeições quem lidar com as suas afeições do modo correto. E esse é o modo correto. Essa é a fórmula das interações sociais como um todo, a partir do próprio Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. A Bíblia não vai dizer, por exemplo, ame o próximo mais do que você ama você. A Bíblia vai dizer, ame o próximo como você ama a si mesmo. E aí Jesus vem, né, depois e ainda diz, olha, ame o próximo como eu vos amei. Então, essa é a base para a gente entender como devem ser, de fato, as nossas formas de lidar com as nossas afeições. Por quê? Porque se eu não frear a busca lá fragmentada de me encontrar nas diferentes situações, agora imagina que é o seguinte, eu estou nessa busca ainda, não foi resolvido isso em mim, e eu tenho o vício da pornografia. No vício da pornografia, que me foi apresentado de forma precoce, principalmente, bagunçou na minha cabeça a ordem das coisas. E seja eu adolescente, criança ou até adulto, eu passei a lidar com as minhas interações de maneira agora sexualizada. Eu subjuguei a afetividade à sexualidade, quando deve ser o contrário. A minha sexualidade deve servir à minha afetividade, e não o contrário. E qual que é a relação deturpada do vício em pornografia? E muito mais até do que isso, não só na questão do pecado sexual. Qual que é a lógica de relação da idolatria de coração? Objetificar as coisas para o nosso próprio benefício. Então eu passo a lidar dessa forma com todas as minhas interações.
E aí estou nessa busca desenfreada para me encontrar nas diferentes coisas. E estou na minha forma invertida de lidar com essas diferentes coisas de uma maneira sexualizada e de uma maneira idólatra e ególatra. Então eu não só vou nessas afeições, nessas interações, procurar peças do meu quebra-cabeça de quem sou eu, como também eu vou começar a usar essas interações para preencher lacunas do meu eu caótico e para me dar algum prazer também. Olha que bagunça. E aí, de fato, essa é uma lógica totalmente destrutiva, de defraudação emocional, tanto para comigo mesmo, quanto para as pessoas. Por quê? Tanto para comigo mesmo, quanto para as pessoas. Porque eu não vou encontrar nas pessoas essas respostas. E eu vou colocar um peso sobre as pessoas e as situações e as relações, como se elas fossem obrigadas a me dar essa resposta. Eu não encontrando, eu estou me prejudicando, porque eu vou continuar com o vazio. E estou prejudicando o outro, porque coloquei sobre ele um peso que ele nunca vai conseguir suprir. Tá ficando feia a questão, né? Tá ficando feia a coisa. Agora imagina isso na realidade de um adolescente que está saindo da adolescência, entrando na juventude, fase adulta. Imagina isso na vida de um adulto que ele precisa ter afeições. Ele tem lá o grupo dele de amigos do trabalho. Aí ele tem o grupo dos amigos mais próximos, o grupo dos amigos menos próximos. Aí ele tem a interação com o chefe. Aí ele tem a interação com os clientes. Saiu dali, ele tem interação no trânsito. Ele tem interação com as pessoas que prestam serviço na casa dele. Ele é um marido, tem interação com a esposa. Ele é um pai, tem interação com os filhos. Tem 3 filhos dentro de casa. Ele tem uma interação com um. Várias ambiências de interação. Várias afeições. Por isso, jogo das afeições. Agora imagina esse cara que não teve essas questões bem resolvidas, está viciado na pornografia, objetifica as relações, vai para as relações para procurar peças de quem ele é, porque até hoje ele não encontrou, vai para as relações para preencher lacunas do seu eu caótico, vai para as relações para procurar algum prazer que ajude ele a respirar em meio a toda essa parafernália que é a vida, principalmente numa metrópole como São Paulo. Você acha que ele vai conseguir manter o equilíbrio em cada uma dessas relações? Você acha que ele vai conseguir lidar com cada uma de acordo com o que elas realmente são? Não. Não vai. Ele vai lidar com a esposa? Não como esposa. Ele vai lidar com a esposa, muitas vezes, querendo que a esposa preencha na vida dele uma ausência afetiva anterior que não foi resolvida no seu eu caótico. Como, por exemplo, por que não? Um relacionamento talvez não tão bom com a mãe que ele teve durante a infância. Aí ele vai querer suprir na esposa. A esposa não vai conseguir dar para ele isso. Ele vai se frustrar. E aí ele vai para outra lógica das relações dele, que é usar a esposa agora como objeto. Então, já que ela não pode preencher uma lacuna do meu eu caótico, então ela pode me dar prazer. Lembra as 3 buscas? Encontrar quem eu sou, preencher uma lacuna do meu eu caótico, ou me dar algum prazer para respirar em meio a toda essa busca. Nunca é para realmente fazer o bem ao próximo. Porque ele não aprendeu a fazer o bem nem para ele mesmo, porque ele não sabe nem quem é ele. Então ele não cumpre Mateus 22, do 37 ao 40. Ele não ama a Deus acima de todas as coisas. Porque ele vê em Deus, muitas vezes, ou um carrasco, ou um meio de só dar bênçãos para ele. O carro que ele precisa, a grana que ele precisa, o emprego que ele precisa. Já não tem uma afeição boa para com Deus, nesse jogo das afeições dele. Ele não ama o próximo, porque ele vê no próximo ou alguém que vai trazer resposta de quem ele é, ou alguém que vai preencher uma lacuna do seu eu caótico, ou alguém que vai dar algum prazer para ele, para pelo menos ele ter fôlego para fazer as outras 2 buscas. Nunca é para fazer o bem para o próximo, porque ele não faz bem nem para si mesmo. Então ele não ama a Deus sobre todas as coisas. Ele não ama o próximo como a si mesmo, porque ele também não se ama. Ele tem para consigo mesmo uma idolatria. Idolatria não é amor. Ele não se ama. Porque até em relação a ele mesmo, ele se vê como alguém também. Olha só que doido. Ele passa a olhar para si mesmo também como alguém para fazer uma dessas 3 funções aí. Tá dando parafuso na sua cabeça? Pois é. Essa é a mente de um pecador. Porém, há salvação.
à salvação. Se a gente viver essa forma aqui de relação de Deus. Como a gente chega a isso? Com essa mente aí bagunçada? Dá para chegar nisso e simplesmente ir lá e organizar ela? Não vai rolar. Você vai precisar viver uma renovação da mente. Por quê? As suas afeições nesse jogo das afeições estão no que a gente chama de afeições distorcidas. Você está lidando com as diferentes relações, buscando nelas algo que elas não vão te dar e lidando com elas de uma forma como elas não são aquilo que você espera que elas sejam. Por isso as afeições são distorcidas. Um exemplo disso, temos muitos casos no Vida Pura, tanto homens quanto mulheres, que conforme a gente vai estreitando os laços, ali aprofundando no discipulado, no aconselhamento, conversando cada vez mais, a gente vai percebendo algumas questões da pessoa que são questões mal resolvidas desde a infância. E na maioria delas, algo que eu me identifico, Davi, bastante, que é a ausência afetiva ou presencial da figura paterna. Isso é algo que acontece muito nesse país. Muito, infelizmente. Temos uma geração aí, sei lá quantas décadas, de homens que simplesmente não assumiram esse posto, não fizeram o que deveria ter sido feito, não cumpriram o seu papel de pai. E isso causa uma lacuna enorme na vida das pessoas, sejam homens ou mulheres, sejam meninos ou meninas. E aí, muitas vezes, essa pessoa que cresceu num ambiente... Vamos pegar primeiro uma situação de um ambiente em que a pessoa cresceu com o pai morando com ela e com a mãe morando com ela também. Só que houve uma ausência emocional ou uma ausência no sentido de fato de o pai não cumprir o seu papel. Ou às vezes ele é agressivo demais, ou às vezes ele é omisso demais, não buscou entrar num equilíbrio das relações. E aí, essa pessoa cresce nesse lar. Ela tem uma visão totalmente deturpada, distorcida e traumatizada, totalmente caótica da figura masculina. Lembra que eu falei nos programas anteriores? A criança tem nos pais, que é o universo primário dela, a fonte total da busca por crescer e conhecer. Então, a visão, por mais que ela veja tios que são caras bacanas, professores homens que são caras bacanas, o pastor é um cara bacana, a visão masculina dela vai continuar sendo uma visão deturpada e distorcida. Porque o universo primário dela comunicou a ela que isso aqui é ser homem. Ou seja, o cara caótico, que era o pai dela. Ela cresce nesse ambiente, então ela já desenvolve um certo bloqueio de relação, de interação com a figura masculina. Ela vai, obviamente, querer suprir isso e já é a primeira interação distorcida no jogo das afeições. Ela vai querer preencher essa lacuna, lembra as 3 buscas? Achar quem eu sou, preencher a lacuna do meu eu caótico e prazer para ter fôlego. Ela vai desaguar na mãe agora. Então ela vai se relacionar com a mãe, buscando na mãe, interagindo com a mãe de forma realmente uma filha e uma mãe, mas também querendo que a mãe cumpra nessa interação o papel do pai. Ou seja, a lacuna do seu eu caótico. A mãe não vai conseguir fazer isso. Ela vai se frustrar e vai buscar isso lá fora. Vamos imaginar uma situação que a mãe, por algum motivo, esteja mais ausente. Sei lá, uma doença, alguma coisa do tipo, esteja mais ausente. Essa menina começa a se envolver nos seus novos grupos de jogo das afeições na escola. Lembra? Ela está com essa lacuna. Ela já vai com essa lacuna para essas relações. Então, de alguma forma, ela vai querer que essas amizades supram essa lacuna que não foi suprida, não foi preenchida. Mais relações abusivas vão surgir daí. Ela entra na puberdade. Se vicia em pornografia, porque busca na pornografia também essas respostas. Aí o que acontece? Ela subjuga a afetividade dela à sexualização precoce dela. Começa a lidar com as relações dela de maneira sexualizada. Ela começa, então, agora, não só buscar essas respostas de antes do vício da pornografia, como agora ela começa a fazer essas buscas dentro do vício. E aí vem uma nova adolescente que chega nos pais e diz: sabe, pai, sabe, mãe, a minha melhor amiga da escola, tô apaixonada por ela. Por quê? Porque
na carência, nos traumas, nas feridas mal resolvidas e na própria incompreensão dela com esses novos hormônios que surgiram, ela começou a ver na figura da melhor amiga alguém que sempre estava ali, abraçando ela. Não é mais a mãe, não é mais o pai, é a figura da melhor amiga. E aí ela começa a erotizar e sexualizar essa afeição. Aí depois ela descobre que não era nada disso, que ela estava confusa. Só que lembra, ela já está na fase de ir para a emancipação, já passou alguns anos aí. Ela, no orgulho e no medo, ela não vai admitir, não vai querer voltar ao lar. Com medo da rejeição, com medo do, não disse para você? Aí ela pega toda essa bomba, imagina o tanto de gaveta, de eus caóticos que ela guardou, e cada um desses eus caóticos, com todas essas buscas, ela vai com isso pro emprego, ela vai com isso pra faculdade, ela vai com isso pro ambiente do casamento. E depois, quando ela vira mãe, ela começa a interagir com os filhos, comunicando essa sexualização distorcida, essas afeições distorcidas que ela teve desde a infância. Ou quando não, às vezes você vai ver, por exemplo, o marido dela, um cara, sei lá quantos anos mais velho que ela. Da onde que veio essa busca por homens mais velhos? Da carência do pai, carência afetiva do pai. Ela busca no marido a figura do pai. Isso acontece muito. Isso acontece não só com as mulheres, toda essa história não acontece só com as mulheres. Acontece em inúmeros casos com meninos também. Entenderam? Agora imagina toda essa bomba de incompreensões nos diferentes grupos de afeições. Nós temos aí o jogo das afeições. Precisamos chegar nesse ideal aqui de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Tá, Davi, mas eu não me amo. Porque eu também não tenho uma visão equilibrada de mim mesmo. Você vai precisar viver o que Paulo traz em Romanos, capítulo 12, do 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus se relaciona com cada um dos seus filhos, com cada um dos seus salvos, da maneira correta. Ele não tem afeições distorcidas. Por isso que ele é o exemplo de tudo. E é por isso que eu preciso entregar todo esse caos a ele. Né? Portanto, irmãos, rogo que se ofereçam em sacrifício vivo. Não é um sacrifício teórico, não é um sacrifício fantasioso, é um sacrifício vivo, prático. Preciso entregar aquilo que me custe, ou seja, chegar diante de Deus e reconhecer que eu sozinho não consigo resolver o meu eu caótico. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Lançar sobre ele as minhas ansiedades. E entregar o meu caos para ele. Ó Deus, esse sou eu. Salva-me. Eu não posso me salvar sozinho. Quando eu faço isso, eu estou agora praticando de fato arrependimento verdadeiro. No arrependimento verdadeiro, que é a marca de alguém que foi alcançado pela graça, eu passo agora então a viver o processo de santificação. E por isso eu ofereço agora para ele um sacrifício que é vivo e que é santo. E que é agradável a quem? As minhas vontades, as minhas buscas que eu fazia nesses 3 meios aí, em cada uma das minhas afeições distorcidas? Não, agradável agora a Deus. Entrego para ele tudo que eu tenho para que ele me transforme. E aí eu paro de me amoldar, eu paro de me fragmentar e buscar no mundo, nas minhas relações humanas, aquilo que só nele eu vou encontrar. Então eu paro de me amoldar ao padrão deste mundo. E eu passo então a ser transformado pela renovação da minha mente. E aí agora eu sou capacitado em Deus agora a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade, não mais minha, que as minhas vontades estavam distorcidas, a vontade dele sobre a minha vida. E qual que é a vontade dele sobre a minha vida? Versículo 3, que eu tenho uma visão de mim mesmo equilibrada.
Existe uma coisa que a gente brinca no Vida Pura, que é o egômetro. O que é o egômetro? Existe ponto zero, e aí existe para cima egoísmo, egotismo, egocentrismo, narcisismo. E para baixo, depressão, depressão crônica, depressão suicida e uma espécie de, digamos, narcisismo negativo, se é que existe o narcisismo positivo, e sabemos que não. Mas eu queria que vocês entenderam. Onde nós devemos estar? Aí um bom crente, né, um crentão vai bater no peito e fala, não, eu tenho que me humilhar diante de Deus, então eu tô lá embaixo do egômetro, nos pontos abaixo. Não. Ou vai vir um cara, né, que se sente a primeira e a última bolacha do pacote de Deus, e ele, não, eu sou amado de Deus, sou o centro do coração de Jesus, como diz algumas pregações heréticas por aí. Não, nós temos que estar no zero. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Portanto, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu estou no zero. Quem está em evidência agora é Cristo. Eu tenho uma visão equilibrada de mim. Quando eu tenho uma visão equilibrada de mim, entendo quem agora eu sou em Deus, eu entendo que Deus amou o Davi, a ponto de o Davi pecador ser tornado Davi filho de Deus. Ele me amou quando eu estava inimigo dele, morto nos meus pecados. Se Deus amou o Davi, quem sou eu para não amar o Davi? Então eu passo a amar o Davi que Deus amou. Não o ego do Davi. O Davi como centro de tudo. Que vai nessas afeições buscando essas três coisas que eu já disse. Não. Eu amo Davi porque Cristo amou. Por quê? Porque eu amo, estou cada vez mais passando a amar Cristo acima de todas as coisas. E aí eu passo a amar quem Cristo ama. Eu passo a odiar o que Cristo odeia. Eu passo a me agradar do que agrada a Deus. Eu passo a não querer mais o que Deus não quer. Lembra? Porque eu fui transformado na minha renovação da mente e eu passei a experimentar e comprovar não mais a minha boa, perfeita e agradável vontade, mas a boa realmente, perfeita realmente, agradável realmente vontade de Deus. Então eu passo a amar quem Deus ama. Quando eu passo então a amar o Davi que Cristo amou, eu entendo que se Deus amou o Davi que pecava contra ele, por que eu não vou amar o meu irmão? Lembra da parábola do servo impiedoso? Foi perdoado de uma dívida imensa que ele nunca conseguiria pagar. Mas aí saiu de lá, da sala lá do chefe dele, se deu com um conservo ali que devia algo para ele muito menor e não perdoou a dívida dele. Então agora eu passo a amar o Davi que Cristo amou e eu também amo o meu próximo. Por quê? Porque eu amo o meu próximo da mesma forma como Cristo amou o Davi que pecava contra ele, que era inimigo dele. Então agora eu não sou mais alguém que vai buscar amor, afirmação, compreensão, aprovação nas pessoas. Eu sou alguém que despeja amor sobre as pessoas. Um amor que foi despejado sobre mim primeiro. É como se fosse uma ilustração, por exemplo, do saneamento básico e da caixa d'água. Imagina que você e eu somos a caixa d'água. A gente recebe a água que vem do saneamento básico, que nessa ilustração é Deus, o amor de Deus sobre nós. A gente fica com uma reserva ali. Se cortar a água, eu tenho uma reserva ali. Posso ainda despejar nas torneiras e chuveiros da casa. Só que vai chegar uma hora que o que vai acontecer se o saneamento básico não voltar? Não vou ter o que despejar sobre os outros. Vai vir aqueles rastelos de sujeira que fica na caixa d'água. A água vai começar a ficar amarelada. Vai começar a surgir as minhas impurezas, despejando sobre os outros. Você nunca vai ver a caixa d'água puxando água da torneira para ela. Ela puxa o saneamento básico. Então ela entrega aquilo que ela recebe. É o que Paulo falou aqui. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Então eu começo a despejar sobre os outros a mesma forma de interação com as afeições que Cristo despejou sobre mim, na forma dele de lidar com as afeições dele para comigo. Eu despejo sobre os outros. E aí então eu passo a vencer no jogo das afeições. Esse é um assunto que dá muito pano para manga, tem muito exemplo para ser dado sobre isso, muita coisa para ser meditada, mas eu creio que entender essas coisas ajuda muito a gente compreender
passar a compreender pelo menos um vislumbre, né? A gente vai passar a eternidade compreendendo isso, que é o grande amor de Deus por nós. E a gente passa a ver a beleza de viver além de você. Essa é a verdadeira liberdade. Amar as pessoas com o amor que foi despejado sobre você pela pessoa de Cristo. É assim que se vence no jogo das afeições. E foi uma bênção caminhar com vocês nesse programa. Não percam o próximo, porque a gente vai continuar falando sobre o jogo das afeições, só que de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? O pastor Felipe vai estar aí no próximo programa para a gente fazer um bate-bola sobre esse tema, entrar em exemplos, sei lá. Creio que Deus vai guiar, vai ser bênção. Não perca, vem com a gente. Vamos construir juntos. Isso é bênção. Glória a Deus pela sua vida que tem acompanhado. Siga o Vida Pura nas redes sociais, @Ministério Vida Pura. Siga o pastor Felipe Bentley no Instagram dele, @Felipe Bentley. Pode me seguir lá também se você quiser, @DaviW Nascimento. Mandar um direct lá. Os directs que têm chegado têm sido bênção, feedbacks positivos de pessoas que estão aplicando o que a gente está passando aqui. É claro que sempre tem, né? A galera que é permitido por Deus surgir ali pra gente também exercer o domínio próprio, a paciência, porque nós não somos perfeitos. A gente precisa desses treinos. Creio que você... E nós somos treino na sua vida também, né? Você que ficou até aqui, no final desse programa, teve que exercer também paciência, domínio próprio, mas eu creio que foi edificante. E a gente vai crescendo junto, porque nós somos o Vida Pura. Eu e você, nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Se inscreva e tenha também o streaming do Telmídia aí na sua casa para levar conteúdo bíblico, conteúdo que vai ajudar você no seu jogo das afeições também, a viver segundo as afeições de Cristo na sua vida. Até o próximo programa, um grande abraço, nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.